Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e para aprender com ela. Sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que você inscreva-se, você é muito bem-vindo. Acione aí o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo e não esquece de deixar o like para ajudar ao nosso canal, caso você goste do conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. O que é a sinagoga de Satanás? O que significa esse termo? A quem o Senhor Jesus estava se referindo quando ele fez essa colocação, né? Essa afirmativa. João, quando ele esteve na ilha de Patmos, ele recebeu uma revelação, né? A palavra Apocalipse significa revelação do que está acontecendo, do que há de vir, de como se consumará todas as coisas. E mesmo depois que ele saiu de lá, ele continuou recebendo orientações do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Então nós vemos que em duas passagens distintas, que é Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, ela vem falar. Nós vamos fazer a leitura desses dois versículos, que ela vem falar sobre esse termo utilizado, que é a sinagoga de Satanás. Primeiro, o que é sinagoga? Quando o povo judeu foi levado para o cativeiro, né, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, o templo foi destruído. Em outras oportunidades, ocorreram a destruição do templo de Israel. O templo era o local onde eles faziam o sacrifício, o local de adoração, o local onde o sacerdote entrava para oferecer, né, o sangue espargido no Santo dos Santos. Mas depois que eles voltaram do cativeiro, eles adquiriram ali um costume. Eles começaram a separar locais para adoração. O que eles faziam na sinagoga? Eles oravam, eles adoravam a Deus, eles estudavam a lei, né? Eles faziam a leitura da Torá, principalmente no Shabat, no dia do sábado. E nos outros dias também eles tinham algumas atividades que eles se davam ao estudo e também a outras atividades que fossem beneficentes àquela comunidade. Então eles espalharam sinagogas em alguns locais. Local de culto judaico. Então, Jesus ele tinha esse costume. Vamos fazer aqui uma leitura em Lucas 4, no livro de Lucas 4, o versículo 14, versículo 15, se não me falha a memória. Olha aqui, versículo 15. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Olha só, então ele tinha esse costume. Jesus era judeu, tinha o costume, obedeceu toda a lei, porque o homem não poderia ter essa condição de obedecer, então ele cumpriu toda a lei, porque existiam aí 3 tipos de lei. A lei civil, que era aquela que dava os ensinamentos para as comunidades, para a família, das práticas que não se deveria ter. A lei moral, que é os 10 mandamentos, né? Que é aquele que se resume em 2. Quem ama a Deus obedece os 4 primeiros, e quem ama ao seu próximo obedece aos 6 últimos. Você conseguiu? Pegou aí a visão? Então, leia os 10 mandamentos que você vai entender. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, que eram as práticas da matança do cordeiro, de todas os rituais que eles faziam. Essa lei cerimonial, né, ela foi tirada, porque Deus diz assim, olha, eu vou criar em vocês um coração de carne, vou tirar o de pedra, vou colocar o de carne. Vocês estão muito engessados na observação dos rituais, de fazer as coisas, né, que são materiais, e estão deixando de ter a importância e o cuidado com aquilo que é espiritual. Então, a palavra que vem falar, aqui vamos ler, né, no livro de João 16, que fala um pouquinho sobre o que é a sinagoga de Satanás. Ele começa a dar aqui uma ideia.
São João 16, versículo 2 e versículo 3. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecerão o Pai nem a mim. Ou seja, vai levantar pessoas que vão expulsar vocês de dentro dos locais de onde vocês se reúnem. E vão matar vocês e vão dizer que está matando por conta do evangelho, que está fazendo a limpa. Olha, vamos entender grosseiramente essa palavra. Então, tudo aquilo que se levanta contra o inimigo da nossa alma, quando ele se manifestar na pessoa do anticristo, a palavra vem falar que ele vem bonzinho, trazendo a paz, pregando aí um novo tempo, um tempo abençoado, um tempo diferente, e depois o que vai acontecer? Ele vai realmente revelar a sua identidade, e aí ele começa a perseguir a igreja verdadeira, né? A igreja genuína do Senhor. Olha, a palavra de Deus fala em Apocalipse 3:9 e 2:9. Apocalipse 2, versículo 9 diz assim: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então Deus está falando aqui para a igreja de Esmirna. Somente 2 igrejas não receberam aí represárias duras da parte do Senhor, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E ele fala: olha, eu conheço a tua obra e a tua pobreza. Quer dizer, você é simples, você é uma pessoa que não tem condição, mas você é rico. Por quê? Porque você não aceita aqueles que se dizem judeus e não são, ou seja, pessoas mentirosas, que fingem ser servos de Deus, porque no meio do povo, mesmo naquela época, existia os judaizantes, aqueles que forçavam, que queriam continuar impondo regras pesadas, que diziam assim: a circuncisão não pode ser tirada, para ser salvo pode aceitar Jesus, pode fazer tudo bonitinho como vocês estão fazendo, mas tem que circuncidar. Então eles continuaram, né? E existiam aqueles também que se infiltravam para observá-los e até para denunciá-los. Então, o Senhor Jesus, ele vem falando: olha, esses aí são a sinagoga de Satanás, os mentirosos, os fingidos, não é isso? Os que se dizem povo de Deus e não são. Tem nome de judeu, mas não é judeu. Então aqui, também em Apocalipse 3, no versículo 9, diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Deus está falando aqui com a igreja de Filadélfia, que era uma igreja fiel ao Senhor. Então ele está dizendo quem são. Quem é, né? O que é a sinagoga de Satanás? Aqueles que mentem. Aqueles que trazem doutrina de engano no meio do povo. Aqueles que vêm com costumes que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Que querem encher linguiça. Que quer trazer peso além da conta para que o povo possa seguir a Deus. O que é que nós devemos fazer? Seguir o exemplo de Esmirna e de Filadélfia. Não nos preocuparmos com grandes coisas, mas procurar andar na sinceridade, na simplicidade e na obediência da palavra de Deus. Não seguindo costumes, não seguindo ensinamento de homens, doutrinas de demônios, mas nos preocupando em observar, estar na palavra de Deus, porque se não estiver nessa palavra, abandona. Coloca de lado, porque isso é talvez até a manifestação da sinagoga de Satanás no nosso meio. Veja que no livro de Apocalipse, em várias passagens, quando Jesus vem mostrando para João tudo aquilo que a sinagoga de Satanás faz, né? Olha aqui, ele fala em vários versículos na igreja de Éfeso,
que a igreja de Éfeso, ela veio receber uma represária, mas aqui no versículo 6, né, de Apocalipse 2, o Senhor diz: tem, porém, isto, que odeia a obra dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Essa semana nós teremos um vídeo aqui falando sobre o que é nicolaítas. Eu não vou entrar aqui e aprofundar, mas assiste esse vídeo que será bênção. Outro versículo bem interessante, eu vou só citar alguns para o vídeo não ficar tão grande, tá, pessoal? Apocalipse 2, versículo 14. Algumas coisas tenho contra ti, igreja de Pérgamo, né? Que vocês seguem a doutrina de Balaão, quer dizer, coloca tropeço para o povo cair, para o povo não ter como deslanchar na presença de Deus, né? Não é só até aqui. Daqui para lá, fulano de tal que faz, e começa a colocar regras que Deus não criou. E também que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem, quer dizer, é uma prostituição do evangelho de Cristo. Há uma corrupção no meio. Outro versículo interessante também é o que fala da igreja de Tiatira, no versículo 20. Tenho contra ti que tolera Jezabel, uma profetisa que diz ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, que participa da fornicação. Ah, Jesus quer só o coração, venha como está. Né? A pessoa vem como está e fica como está. Não tem uma transformação de vida. Então eu vou dar uma paradinha por aqui, somente nesses versículos, e que nós possamos observar a palavra de Deus, procurar aprender a palavra de Deus para que não venhamos a ser enganados. Então a gente aprendeu hoje que a sinagoga era um local de culto, era um local de adoração para o povo judeu, que o Senhor ele vem fazer aí uma represária, né? Ele vem fazer um alerta para cada um de nós, para que não venhamos a nos enganar com aqueles que se dizem ser povo de Deus, mas que na verdade não são. Estão aí somente para criar tropeço, para trazer doutrinas, uma mistura de doutrinas, né? E que não, na verdade, não são salvos em Cristo. Não tem a essência de Cristo em si mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o teu comentário, compartilha com quem você ama. Teremos aí um vídeo nos próximos dias falando sobre o ósculo santo, sobre o que é a doutrina dos nicolaítas, o que se entende hoje sobre essa doutrina. E eu também te convido a visitar a minha página lá no Facebook, que é a página Reflexo da Glória. Lá nós temos live, eu vou estar gravando um culto, vamos ver se Deus prepara que corra tudo bem, né? Porque não temos assim equipamentos, mas que nós estaremos gravando uma live aí com o nosso culto semanal, num dos pontos de pregação que nós temos, ali na região do Capão Redondo, Santo Amaro, e também que você possa seguir no Instagram, no Facebook, que lá tem bastante conteúdo também da Palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da pastora Edeise.